Oi, boa noite. Desculpa, estamos voltando aqui, a tecnologia dando uma surra na gente, mas vamos lá, vamos ver se agora eu consigo chamar a Cláudia para entrar com a gente aqui. Ah, agora ela entrou. Vamos chamar ela aqui. Pronto, agora foi. Estava falando aqui com eles, a tecnologia dando surra na gente, mas a gente chega lá. Com Tudo bem, certeza. Cláudia? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Já fiz aqui uma apresentação, falei que o nosso tema hoje é um tema muito importante, que é a prece, uma das nossas maiores ferramentas dentro da doutrina, principalmente nos momentos de dificuldade. Já disse que a gente, já fiz o comentário aqui que a gente tem uma, na atualidade, com essa situação toda que a gente está vivendo, eu diria que a prece tem estado bastante com a gente, né? E então, para que a gente possa começar, as pessoas estão chegando, estão aqui se conectando novamente. Vamos fazer uma prece para a gente ambientar, acalmar o coração, as nossas mentes, para que a gente possa aproveitar as suas reflexões, o que você tem aí para a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecendo a oportunidade da noite de hoje, em que estamos sempre aqui reunidos em nome dele. Que esse amor que Jesus vem nos ensinando há tanto tempo esteja sempre presente em nossas mentes, para que a gente possa seguir em frente, buscando o melhor caminho, a evolução, batalhando para chegar onde precisamos. Assim, Senhor, pedimos à espiritualidade da casa que prepare esse ambiente para nós, com tanto carinho, que ampare a palestrante da noite de hoje, ajudando-a, intuindo-a, para que ela traga para nós as reflexões que cada um de nós precisa na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, Cláudia, fique à vontade. Agradeço. E a palavra Obrigada. é sua. Obrigada, Nusca. Eu queria primeiro dar boa noite a todos que estão assistindo, nossos amigos do Consolador, que a gente não se vê pessoalmente, presencialmente há tanto tempo, os irmãos médiuns, toda essa equipe que tem trabalhado muito na questão virtual, porque o nosso Consolador está funcionando graças aos médiuns que têm trabalhado muito, mantendo vivos grupos de oração, de assistência, e todos com muita dificuldade, construindo do nada a comunicação virtual, né? Porque a gente sempre foi 100% presencial, então estão construindo isso do nada, e eu tenho absoluta certeza que tudo isso tem sido muito inspirado pelos nossos mentores espirituais, os mentores espirituais da casa, que já previam que teria necessidade da gente construir esse trabalho virtual e que tem trabalhado intensamente, inspirando cada um de nós, cada um de vocês, para que esse trabalho seja exitoso e que possa congregar o máximo possível, não só dos médios, mas também das pessoas da assistência que necessitam de estar perto da gente, de assistir às palestras, para terem uma motivação, para se sentirem mais tranquilos, enfim. Esse nosso tema de hoje, a prece e as aflições, ele está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedis e Obtereis. Então é um momento muito bom, já que a gente agora fica muito em casa, né? Então é um momento muito bom para a gente ler com bastante atenção o Evangelho. E, assim, como as nossas palestras agora, nossos estudos são mais curtos, então é sempre bom a gente falar sobre um livro, sobre um texto, que na realidade vai complementar aquilo que a gente vai falar aqui. Como você começou falando, Anushka, realmente isso está muito linkado no nosso tema, são as aflições, né? Então, assim, a gente está vivendo aí já um período de 5, 6 meses de aflições, né? A gente vem sofrendo muito. Por quê? Porque a gente tem uma insegurança muito grande, né? A gente vive um tempo de insegurança muito grande.
A gente tem medo de sair, a gente tem medo que os nossos entes queridos fiquem doentes, a gente tem medo de ficar doente, a gente fica inseguro sobre a questão do emprego, muitas pessoas sendo demitidas, muitas empresas fechando. A gente vê o noticiário, o mundo todo, as pessoas doentes. E, enfim, isso tudo dá muita insegurança para nós todos, né? E aí a gente fica pensando, eu acho que não tem ninguém que não tenha pensado em algum momento, né? Por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu estou na Terra nesse momento? O nosso planeta Terra, ele já passou por muitas situações semelhantes. Já teve vários períodos de pestes, de doenças assim que foram pandêmicas no mundo conhecido, né? Porque, digamos assim, a maior parte na Europa, depois a gripe espanhola, que aí já se espalhou bastante pelo mundo todo. Então, o nosso planeta já passou por muitos períodos dessa natureza, né? E aí, pode ser que até muitos de nós já tenham passado por uma situação como essa, né? Se nós somos espíritas e temos toda uma filosofia que nos ensina que nós vivemos e reencarnamos diversas vezes, pode ser até que a gente já tenha passado por uma situação como essa. Mas a verdade é que nós estamos aqui agora, nesse momento, nessa pandemia. E a pergunta é, por quê? E a resposta é tão simples, é porque nós escolhemos. Nós escolhemos estar aqui neste momento, participando das famílias que nós participamos, sofrendo com as pessoas da forma como nós estamos sofrendo, congregando nossos corações com todas as pessoas do nosso planeta. E a Terra é um planeta de provas e expiações. E com certeza, eu acho que pode ter até divergência em relação a isso. Será que esse momento é um momento de prova? Será que esse momento é um momento de expiação? Eu acho que isso vai depender muito de como cada um vive esse momento, encara e age. Eu vejo mais como um momento de prova. Eu acho que é um momento em que nós, primeiro, temos que fazer um balanço das nossas vidas, é uma oportunidade, né? A gente está mais em casa, mais guardadinho, né? Saindo menos para evitar se contagiar. Então, é um momento de reflexão, é um momento em que a gente pode ficar com nós mesmos, fazendo aquela avaliação sobre como é que foi a nossa vida até agora. Não é para ser uma reflexão de tristeza ou de punição, ou de, meu Deus, eu não fiz nada certo. Porque a gente sabe que a vida começa a cada passo novo que nós damos em prol de modificar a nossa vida. Então, todos os momentos da nossa vida são momentos de nós nos renovarmos. Então, são pensamentos em prol da nossa renovação. Então, é um momento importante para a gente olhar para a gente ver como é que a gente se coloca no mundo, como é que a gente se coloca na nossa sociedade, como é que a gente se coloca em relação aos nossos filhos, aos nossos pais, ao nosso trabalho, nossos amigos, né? Então, assim, olhar um pouco para a gente, o que que me faz sofrer, por que que eu estou sofrendo, né? Porque nós somos os agentes dos nossos sofrimentos também, né? A forma como nós nos relacionamos, como nós interagimos com as pessoas, como nós recepcionamos o sofrimento do outro, tudo isso são indicadores das nossas aflições. Se nós remoemos demais os nossos sofrimentos, né? Por que que eu estou passando por isso? Eu não merecia isso. Então, esse ódio em relação a pessoas, ódio em relação a situações, ódios políticos, nós estamos vivendo já há algum tempo, né? Alguns anos que a gente vem vivendo um período muito ruim de ódios políticos. O ódio, ele é ruim em qualquer situação, é um sentimento extremamente negativo, ele é ruptivo. Então, assim, como é que eu estou vivendo, como é que eu vim vivendo a minha vida toda, quais são os pensamentos que me dominam, né? Então, isso é muito importante, é um balanço, uma reflexão sobre nós mesmos. Depois é um momento importante para a gente refazer laços
porque nós, ficando em casa, reunidos com as nossas famílias, é um momento importante para a gente pensar os nossos relacionamentos, colocar as nossas dúvidas, colocar os nossos problemas em face do outro, ter diálogos construtivos, né? Que a gente possa demonstrar, abrir o nosso coração, mostrar as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas expectativas, tentar construir e reconstruir relacionamentos. Então, é um momento muito importante para isso. E é um momento muito importante das relações também, para a gente dar apoio aos nossos amigos, para a gente servir de apoio para os nossos familiares, para as pessoas que estão em torno de nós. Por quê? Porque justamente, se nós temos dentro de nós uma concepção de que essa vida é apenas uma das nossas existências, que nós vamos viver muitas existências, né? Que estamos aqui por escolha própria, e que isso é uma prova planetária que vai testar, inclusive, a união dos homens no planeta. Olha só, corrida pela vacina. Olha que coisa feia. Deveria ser o quê? Uma colaboração mundial pela vacina, não é isso? Aí tem um país lá que vai e paga milhões para ter acesso da vacina antes dos outros. O que é isso, gente? É falta de solidariedade. Então, isso é uma prova para o planeta. Qual é o nosso grau de evolução? Nós individualmente e o nosso planeta. Porque cada um de nós forma um planeta. Com a ação de cada um é, na realidade, o grau de evolução do planeta. Então, em que grau nós estamos como seres humanos encarnados e que planeta estamos construindo? É um planeta de solidariedade ou é um planeta excludente? É um planeta egoísta? Eu quero tudo para mim, para o meu país, para a minha família. Como é esse meu coração? Como são as minhas atitudes? Né? A gente vem dessa escala mais alta planetária, mas, na realidade, o planeta é um reflexo do ato de cada um de nós. Né? Se tem, por exemplo, uma quantidade enorme de pessoas que valida atitudes como essa, significa que nosso planeta ainda é muito egoísta. Que nós conhecemos muito pouco da caridade e muito pouco da solidariedade. Porque a caridade é um reflexo da nossa caridade. Na medida em que nós nos vemos iguais a todos os nossos irmãos encarnados, todos sofredores como nós, isso é um ato de humildade, é ser igual a todos os demais, nós passamos a ter caridade, nós passamos a ter atos de caridade, de generosidade, de amor em relação a todas essas pessoas que sofrem como nós. Então, esse tempo nosso é um tempo para que a gente teste também a nossa resignação. É uma prova. Eu sou resignada? Como é que eu estou frente a essa situação do coronavírus? Estou revoltada, danada, quero ir para a rua, de qualquer jeito. Ou será que eu estou vendo uma situação, não, é melhor eu ficar um pouco em casa, eu me reservar um pouco, é bom para quem mora comigo, para que eu também não seja um agente transmissor da doença para pessoas idosas, né? Eu tenho essa resignação, eu tenho essa consciência de por que eu estou passando por isso, de que eu estou sendo testada, da nossa fé. Porque, veja, a própria resignação, ela decorre da fé. Porque se você imagina que essa é apenas uma das suas existências, que você está aqui porque quer, está passando por isso por escolha própria, que existe um ser maior que está coordenando tudo isso pelo que o nosso planeta está passando. Se você tem essa confiança, se você acredita nos bons espíritos, se você acredita na sua família espiritual que está sempre te protegendo, eu acho que você vai acreditar que se você for resignada e ficar um pouquinho aguardando, essa situação planetária se resolverá e tudo voltará ao normal. Normal modificado, a gente sempre fala isso, o novo normal é moda, né? Mas que novo normal é esse? Eu acho que vai ser um novo normal com muito mais tecnologia, no que é bom da tecnologia, entendeu?
com muito mais comunicação até entre as pessoas. Eu acho que a gente está se comunicando mais, porque o isolamento, ele é físico, a gente não pode sair de casa. Eu estou isolada aqui na minha casa desde março, porque eu sou asmática e eu tenho muito medo de ficar doente. Mas eu tenho trabalhado a beça, eu falo a beça com as pessoas. Tem dias que eu fico cansada, sem voz, de tanto que eu falo. Tenho visto as pessoas pelo vídeo, até já tenho saído de máscara, já fui 2 vezes na casa de amigos, mas pessoas também estavam em isolamento, estão mais isoladas. Foi uma reunião em que a gente fica mais separado um do outro. Então, assim, com respeito ao distanciamento social. Então, os nossos comportamentos têm que ser comportamentos alegres, né? Olha, a gente está vivendo um período difícil, a gente tem que ter alegria, a gente tem que emanar luz, confiança, né? É uma prova para o espírita também. Eu, como espírita, eu vou me desesperar, eu vou achar que o mundo vai acabar, eu vou achar que isso é para o mal da humanidade? Não, eu não posso achar isso. Porque se eu achar isso, eu vou estar negando a minha fé. Eu vou estar negando a existência de Deus. Eu vou estar negando a existência de Jesus, que é o governador do planeta. E se por acaso eu ficar doente e eu tiver que ser hospitalizada? Gente, aí é a tal da vicissitude. Quando eu falei que eu estou guardadinha, é porque eu acredito naquilo que fala assim: fazei por ti que te ajudarei. Não é assim? Então, está aqui nesse capítulo 37 da paz. Faça por ti que te ajudarei. Por quê? Se eu começar a me expor demais, claro que eu vou ficar doente. Porque eu sei que eu já tenho uma imunidade baixa. Então, eu vou ficar doente. Então, se eu pego gripe, imagina se eu não vou pegar o Covid. Então, assim, eu tenho fé, mas eu também acho que eu tenho que me preservar. Então, eu estou fazendo por mim. Eu não estou indo lá abraçar todo mundo, beijar, não quero nem saber se a pessoa tem ou não doença. Não. Eu tenho um comportamento que é um comportamento adequado para o momento que eu estou vivendo. Eu não posso viver negando como se nada tivesse acontecendo. Eu tenho que viver no meu mundo, no meu momento atual, que é, sim, um momento muito difícil pelo qual o nosso planeta está passando. Mas com alegria, com resignação, com certeza de que Jesus é o governador desse processo todo pelo qual nós estamos passando, que tudo será resultado dos nossos atos, e com uma coisa muito importante: esperança. A esperança é a filha da fé. E o que é esperança, gente? É saber que em todos os momentos de dificuldade, a grande ajuda sempre virá. Que grande ajuda é essa? É a intuição. É uma reunião que está acontecendo no plano espiritual, em que os espíritos estão intuindo todos os cientistas do nosso planeta. Eles estão intuindo as pessoas para que haja um grande avanço científico no nosso planeta. Esse avanço científico vai possibilitar uma vacina que ajude na imunização das pessoas, vai possibilitar que os países sejam mais cuidadosos nas vacinações das pessoas. Não sei se vocês têm visto aí as pesquisas que nos países em que é aplicado a BCG, que é a vacina contra a tuberculose, que é... Agora eu estou em dúvida se é BCG ou Tríplice. Não, é BCG, que é a vacina contra a tuberculose que é aplicada nas crianças. Esses países têm tido uma taxa de contágio do Covid, principalmente nas crianças, muito menor. Então, assim, vai fazer os países pensarem nas suas políticas sanitárias, nas suas políticas sociais. O que a gente tem visto? Quanto mais pobre a comunidade, mais doente as pessoas ficam. O que precisa, gente? A gente se unir em prol da melhoria de todos os seres humanos que vivem nesse país, para que todo mundo tenha acesso a saneamento básico, para que todo mundo tenha acesso à saúde, à educação, porque a gente ser sadio também é uma consequência de uma boa educação.
de uma educação de higiene, noções de higiene. Então, tudo isso leva a nós a compreendermos que nós estamos passando por uma prova muito grande. Qual é o nosso grau de evolução? Qual é o nosso grau de solidariedade com a nossa família, quando a gente procura não contagiar as pessoas que estão perto da gente, com o nosso país, com o nosso planeta. Então, é uma prova muito grande, mas ela pode virar vicissitude. Porque se nós não fizermos por nós mesmos, se nós acharmos que nós somos invencíveis, que nós somos mais fortes do que o vírus, que nós nem sabemos onde está, né? Porque o vírus é invisível. Então, se nós acreditarmos nisso, provavelmente vai virar uma vicissitude. Porque, muito provavelmente, nós estaremos todos neste pensamento, estaremos provavelmente internados. Dependendo do nosso grau de imunidade, poderemos estar internados e ali, sim, passando por uma vicissitude horrível que os nossos irmãozinhos, muitos deles estão passando, de estarem doentes, de estarem acamados, de estarem no respiradouro, de estarem nos hospitais. Então, falando agora mais sobre, a gente estava falando sobre a vicissitude, sobre as aflições, agora falando um pouco mais sobre a prece ela é a expressão da fé, da esperança e da humildade. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a prece, ela não precisa ser feita falada em voz alta, nada disso. O melhor é que a gente esteja sempre assim, numa situação de relaxamento, que a gente esteja numa situação em que a gente esteja num ambiente mais fechado, mais tranquilo, com uma musiquinha leve, para que a prece que nós iremos fazer seja, de fato, uma comunicação nossa, do nosso pensamento, com o pensamento da nossa família espiritual e dos bons espíritos que estão sempre ao nosso redor. Então, a prece, primeiro de tudo, ela é uma manifestação da nossa fé e da nossa esperança de que nós possamos ser auxiliados pelos nossos irmãos espirituais. Através da prece, nós nos ligamos a esses espíritos. Como esses espíritos estão de vibração muito alta, quanto mais o nosso coração, no momento dessa prece, estiver puro, melhor vai ser o nosso contato com a espiritualidade. Por que eu falo um coração puro? Quando eu falo coração puro, eu falo que quando nós iniciamos uma prece, a primeira coisa que nós temos que pensar, pedir, é que Deus nos dê forças para poder perdoar todos aqueles que nos ofendem e nos magoam. A coisa mais importante é estar com o nosso coração limpo dos pensamentos baixos, como o ódio, a vingança, como o sentimento de ojeriza, os sentimentos repetitivos de vingança, de injustiças. Então, a melhor forma, vibração nossa, para conseguirmos atingir as vibrações mais elevadas daqueles espíritos que podem levar o nosso pedido ao mais alto, às esferas mais altas, é nós estarmos com o nosso coração puro. A gente sempre deve começar uma prece pedindo a Deus para que nos perdoe pelos nossos maus pensamentos e nos ajudem a perdoar os nossos inimigos. E que faça a todos eles tudo de bom que nós desejamos que os bons espíritos façam em relação a nós. Então, esse coração puro vai nos auxiliar a nos conectarmos com a nossa família espiritual. E vai nos auxiliar a mudar a nossa vibração energética e mudar a vibração energética da nossa própria casa. Nós vamos sentir um ambiente mais leve, os corações mais abertos. Nós vamos estar mais abertos a receber vibrações positivas.
E esse é o primeiro benefício da prece. Nós vamos nos sentir fisicamente melhores. Provavelmente, todos os nossos... Quando nós oramos, nós recebemos através do nosso chakra coronário as forças de luz. E a partir daí, essas forças, essas energias, energias de luz. Essas energias, elas vão sendo distribuídas a partir do chakra coronário por todos os nossos chakras, que se ligam a todos os nossos órgãos do corpo. E com isso, nós vamos beneficiando todo o nosso corpo. Nós vamos limpando o nosso corpo das doenças. Então, é muito importante que a gente tenha essa atitude de coração aberto, para que a gente possa receber fluidos fortes também, para que a gente possa receber esses fluidos com força. Bom, a terceira coisa é a nossa humildade. Porque a prece, ela é sempre um exercício de humildade. Não adianta a gente ficar dizendo assim, Deus está vendo que eu estou sofrendo, Deus está vendo que eu sou boa, que eu faço um monte de coisa boa, Deus está vendo que eu estou sofrendo, Deus sabe o que eu preciso. Deus não sabe de nada, gente. Até sabe que Ele é onisciente, mas a gente tem que pedir, porque pedir é um ato de humildade. É um ato de reconhecer que existe alguém superior a nós, existe uma energia, um ser superior a nós, e que nós estamos nos vendo como necessitados e carecentes desse auxílio. Pedir é muito importante. A prece, antes de tudo, é um ato de humildade é um exercício da humildade perante os espíritos mais elevados. A segunda questão é que o pedido tem que ser justo. Não adianta eu pedir coisas que vão contra a lei de amor. A principal lei de Deus é a lei de amor. Agir em relação ao outro como você gostaria que ele agisse em relação a você mesmo. Então, todas as vezes que eu faço preces expropriatórias, essa expressão é minha. O que são preces expropriatórias? É quando eu quero alguma coisa, eu quero que Jesus, Deus, os bons espíritos coloquem no meu colo uma coisa que pertence a outra pessoa, ou que vai violar o direito de outra pessoa, direito humano de outra pessoa. Não estou falando de direito jurídico, mas o direito humano de outra pessoa. Então, assim, se eu pedir que eu quero a posição no trabalho que é ocupada por alguém, se eu pedir que eu quero, por exemplo, ter o supérfluo, porque, veja, todas as vezes que eu peço supérfluo, eu estou tirando de alguém. Existe um balanço, existe um equilíbrio no mundo de distribuição de tudo, inclusive da renda. Então, todas as vezes que eu peço coisas supérfluas, além de eu estar incomodando, né, a espiritualidade com bobagem, né, eu também estou desequilibrando o universo. Então, meu pedido tem que ser justo. Eu não posso pedir, eu queria tanto... coisas, pessoas, relações, que são relações que, para mim, nesse momento, possam ser relações proibidas. Aí eu já estou falando no campo afetivo, outras pessoas que já são comprometidas, não é? Então, assim, os meus pedidos têm que ser justos, para que eu seja atendida. E como é que eu sou atendida? Eu acho que causa muita frustração quando eu imagino que os meus pedidos não estão sendo atendidos quando eu peço coisas materiais. A gente é atendido nas coisas materiais. A gente é atendido em tudo. Nos pedidos sobre a nossa saúde, sendo certo que, lembrando sempre que eu tenho que fazer por mim, né? Eu tenho que fazer a minha dietinha. Se eu sou diabética, eu não posso comer o açucarinha, que agora tá difícil, né? Que açúcar agora é tudo. Mas, enfim... Mas a gente tem que fazer por si. Mas imaginar que as coisas virão para o nosso colo, isso é muito difícil. Então, o principal é que a gente imagine o seguinte, olha, quando eu estou orando, o que eu vou receber? Quando eu estou orando, gente, eu vou receber intuições, porque a prece não é uma comunicação através do pensamento. Os espíritos não se comunicam todos através do pensamento, conosco e entre si.
E nós mesmos, né? Só que nós aqui, nós somos mais... nós temos o nosso corpo físico, que é mais material, então as ondas nos nossos pensamentos, às vezes, elas demoram mais a chegar, a gente treina menos, né? A comunicação pelo pensamento. Mas espiritualidade só se comunica pelo pensamento. Inclusive, se comunica com a gente, através dos sonhos, através das intuições, né? Quantas vezes a gente está com um problema e, de repente, a gente tem uma solução? Quem descobriu essa solução? Fui eu? Eu fui intuída. Eu fui intuída. Eu tenho que agradecer a Deus por essa intuição. Então, pedir boas intuições, oportunidades, portas que se abrem, intuir outras pessoas para nos ajudarem. Às vezes a gente está doente e ora, meu Deus, por favor, encaminha para mim um médico que possa ter a solução para o meu problema de saúde. Um médico que seja caridoso, que seja atencioso, que consiga olhar para mim como um ser humano, me olhar como um corpo completo, né? Dar uma solução, um alívio para a minha dor física. Então, assim, é muito importante a gente orando por intuições, por oportunidades, por pessoas que venham em nosso auxílio, resignação para poder aceitar tudo aquilo que a gente não pode mudar, como essa situação que a gente está vivendo. Força para obter o que nós queremos. Às vezes nós precisamos de dar o primeiro passo. A Nuska, eu estou vendo que está faltando pouco tempo, né? Força. Não, pode ir. Pode ir. Então, força para obter o que a gente quer. Muitas vezes o que nós queremos depende de nós mesmos. Mas às vezes a gente está tão fraco, já levou tanta desilusão, tanta coisa que nós quisemos realizar que nós não conseguimos, que a gente acaba naquela posição que a gente cai ali e diz, agora eu não aguento mais, não quero fazer nada, não vou para frente, né? Não quero seguir. Então, nesses momentos, a gente tem que orar, pedir, minha família espiritual, venha perto de mim, me dê forças, que durante a noite eu receba, meu espírito possa ir para a espiritualidade, possa ir para um local onde eu possa ter o meu espírito revigorado, no encontro com pessoas que eu amo, com aquelas pessoas que passaram por encarnação e que agora estão na parte espiritual, que eu possa rever essas pessoas, sentir o amor delas perto de mim, para que eu tenha certeza que eu não estou desacompanhado e que eu tenho sim que prosseguir na minha vida encarnada, que eu ainda tenho muitas coisas a realizar, que o meu tempo aqui sobre a terra não acabou ainda e que eu possa trabalhar, Senhor, a cada minutinho que ainda... Como pessoas incríveis que nós conhecemos, como a Dona Ivone Pereira, que trabalhou até o último segundinho da vida dela, e tantos outros médiuns queridos que passaram pela nossa casa espírita e que trabalharam até o último minutinho da vida deles. Seu Otávio, ele veio ele trabalhou na mesa espírita até a semana anterior do desencarne dele. Ele trabalhou todos os dias da vida dele, mesmo doente. Nesses últimos anos em que ele estava doente, ele veio à casa espírita e ele trabalhou conosco. E tantos outros médios que assim fizeram. Então, que Deus nos dê essa força. Então, esse é o pedido. Gente, eu quero resignação para que eu possa aceitar aquilo que eu não posso mais mudar. Força para mudar tudo aquilo que está nas minhas mãos e que eu posso modificar. Intuições, pessoas que possam vir me ajudar na minha caminhada, nesse meu pedido justo. Então, essa prece, só de falar com vocês, eu já estou me sentindo melhor. Eu já estou me sentindo mais conectada com a espiritualidade. Só de falar sobre isso. Imagine se eu estivesse aqui fechadinha, fazendo a minha oração completamente conectada. Eu ia estar me sentindo muito melhor. Então, nós que somos espíritas, nós temos essa prova. Demonstrar segurança no nosso dia a dia. Solidariedade no nosso dia a dia. Agora, sobretudo nas nossas preces, nesse momento em que nós estamos vivendo, eu fiz aqui um roteirinho.
Roteirinho sugestivo, né? A primeira pergunta é: nós já agradecemos a Deus? Então, a prece, ela não é só para pedir, ela é para agradecer. Então, eu acho que a gente tem que começar todas as nossas preces agradecendo a Deus. Agradecendo pela nossa família, pela saúde, agradecendo, no mínimo, pela oportunidade de reencarnar e aqui passar por provas e vicissitudes. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui agora, nesse momento. Nesse momento em que toda a humanidade necessita de pessoas que vivam e orem. Por quê? A prece, ela tem muito mais poder. Isso eu tirei do Livro dos Espíritos. Aliás, desculpe, do Evangelho. A prece tem mais poder quando todos os que oram se associam em um só pensamento. Então, nós temos que ter um pensamento uníssono de agradecimento e pedir a Deus que nós possamos, sim, como espíritas, dar um depoimento da nossa fé e da nossa esperança e da nossa confiança no futuro. E de que Jesus está conosco e guia esse planeta e os nossos caminhos. Nós temos que sempre orar pela paz no mundo, orar por todos os doentes, nos irmanar com a dor de todos esses que estão sofrendo nos hospitais, nas suas casas, com as famílias que perderam seus parentes, seus entes queridos, por todos os irmãos aflitos que não possuem a nossa fé e que por isso não estão sendo consolados nesse momento difícil, pelos nossos inimigos. Nós temos que desejar que os nossos inimigos sejam perdoados por Deus, assim como nós os perdoamos, para que então Jesus e os bons espíritos possam também nos perdoar. A gente tem que pedir perdão para os nossos inimigos, pela saúde dos nossos familiares e a paz nos nossos lares, para que a nossa casa possa ser sempre, para que nós possamos ser sempre nos nossos lares um foco de luz. Um agradecimento por tudo que nós temos, por todos os momentos que nós já vivemos nessa e em outras encarnações, pela nossa casa espírita, não é? Poxa, ia ser tão legal se todas as pessoas que vão na nossa casa espírita lembrassem da nossa casa espírita e pedissem a Jesus que a harmonia estivesse sempre na nossa casa espírita, entre todos os médiuns e entre todos os frequentadores. Para que o nosso Consolador possa ser sempre um foco de luz, continuar sendo um foco de luz em Copacabana. E, finalmente, pedir a Deus que Ele nos dê muita resignação, muita fé, muita intuição positiva, nos ilumine o tempo todo e nos ajude a atravessar esses tempos tão difíceis pelos quais nós estamos passando, mas sempre com o coração alegre, sempre com pensamento positivo, sempre podendo ser um amparo para todos aqueles que sofrem muito mais do que nós. Eu queria agradecer a vocês por terem me ouvido nesse estudo de hoje, dizer para vocês que está sendo muito bom para mim, eu estou me sentindo muito bem com essa nossa conversa, e eu espero que os lares de todos vocês estejam sendo, nesse momento, iluminado por Dona Ivone Pereira, por Bezerra de Menezes, por todas as correntes curadoras do universo, por Maria e pelo Divino Coração de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que nós possamos sempre estar juntos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Realmente, Cláudia, é muito bom escutar as suas palavras. Enquanto você foi falando, eu fui pensando no quanto que o momento de uma prece é um momento confortador, né? Porque, de um modo geral, a gente tem que ter o hábito da prece, não deixar ela só para os momentos de dificuldade, de crise. Porque, inclusive, se a gente mantiver o hábito da prece, nos momentos de crise a gente consegue fazer as preces com mais tranquilidade. Porque tem momentos que, às vezes, a aflição é tão grande que a gente não consegue formular pensamentos, formular palavras para fazer uma prece. Mas se a gente tiver o hábito de, nesse momento, pelo menos se voltar para dentro, né?
para o nosso íntimo, conseguir se concentrar um pouco para buscar, através da prece, essa ligação com o mais alto, eu acho que só esse movimento já ajuda a gente bastante, né? Porque a prece é um movimento tão positivo, é um movimento que demonstra a fé que a gente tem, que demonstra o entendimento que a gente tem de estar acompanhado pelos bons espíritos. Então, quando a gente faz esse movimento de uma prece, é já dar a mão para a espiritualidade, né? E se jogar no braço deles. Então, eu acho que realmente a prece ela é uma ferramenta muito importante, que a gente possa ter o hábito da prece, mas principalmente que nos momentos de dificuldade a gente possa buscar o conforto de uma prece, porque com certeza, através de uma prece, a gente encontra aquilo que a gente precisa. E aí é seguir esse roteiro maravilhoso que você deu, né, de agradecimentos, de pensamentos para a gente ter nesses momentos. Eu acho que o estudo de hoje foi muito bom nesse sentido. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. É um prazer estar assim com você, porque a gente não tem podido se ver ultimamente, né, por causa dessa situação, de poder ver tantos, no caso eu vejo os nomezinhos, mas cada nomezinho que eu vou vendo, eu vou lembrando das pessoas, quando elas vão aqui se conectando e entrando para participar junto com a gente, então isso é muito bom. Então, vamos agradecer sempre, né, por poder passar por situações como essa, seja em que momento da vida a gente estiver. Seja através da tecnologia ou presencialmente. Daqui a pouco eu acho que a gente já vai poder, respeitando aí todas as questões do isolamento, né, do distanciamento, mas a gente já vai poder estar mais próximos. Então, vamos agradecer a noite de hoje, né, desse encontro maravilhoso que sempre reforça as nossas energias e as nossas forças. Então, vamos agora fazer uma prece de encerramento, para que a gente possa se despedir. Deus nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais que nos recebem, nos amparam, que nos acolhem com tanto amor, com tanto carinho, que preparam esse ambiente em que a gente desfruta de tantas benesses. Pedimos também, Senhor, que assim como podemos desfrutar desse momento, que essas boas energias sejam multiplicadas e que saiam daqui em direção de todos aqueles nossos irmãos, aqueles que não estão aqui junto conosco nesse encontro, mas aqueles que precisam tanto de Ti, aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda perambulam pela rua, pelos vales, nos desencontros da vida, que eles possam receber o teu abraço através dos teus benfeitores, para aqueles irmãos que estão nos hospitais, nos vales tenebrosos, nos asilos, nos manicômios, que todos, Senhor, possam ter um pouco desse conforto, que é o amor que diriges para cada um de nós. Assim, nos despedimos dessa noite, agradecendo com o coração cheio de alegria por estarmos em tua companhia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela noite de hoje e que em breve a gente volte a se encontrar, de preferência presencialmente, mas se não for possível, com certeza teremos outro encontro por aqui, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Francisca. E fica com Deus. Todos. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite para todos. E até a semana que vem.